de folga, de férias, na nossa série Viva Sua Fé. Viva a Sua Fé. É uma exposição da carta de Tiago e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá. Você que trouxe sua Bíblia, você que não trouxe, fique tranquilo que a gente vai compartilhar aqui no telão também. Vamos recapitular algumas coisas importantes aqui. Tiago, ele escreve essa carta a fim de combater a incoerência entre o discurso e a vida. Infelizmente, muitos que se diziam cristãos viviam de uma maneira que não correspondia com a fé em Jesus. É tipo um cristianismo sem Cristo. É um evangelho sem o evangelho de Jesus, né? É ser evangélico sem o evangelho. É dizer que tem fé, mas essa fé não está presente na vida. Está presente no discurso, está presente na fala, mas não está presente nas nossas ações. Por isso, o livro de Tiago é um livro extremamente prático. É assim que o livro de Tiago é conhecido, um livro prático. E o seu grande objetivo é mostrar para os cristãos, é ensinar os cristãos a como traduzir a nossa fé em ações. Se a minha fé é uma fé viva, ela irá estar presente em tudo o que eu faço. Em tudo que eu faço, a minha fé vai estar presente. Aquilo que eu creio sobre a pessoa de Deus, a transformação que Ele operou em mim. Então, nós estamos aprendendo trecho a trecho dessa carta. Aqui na nossa igreja, a gente não escolhe texto para pregar. Aqui na nossa igreja, a gente busca pregar a palavra de Deus com fidelidade toda. Né? Então nós estamos expondo todo esse livro trecho por trecho, e Tiago nos ensina a viver a nossa fé nas mais diversas áreas e situações da vida. Então o que a gente já aprendeu até aqui? Nós aprendemos a como viver a nossa fé, como demonstrar a nossa fé nas provações, nas tentações, como viver a nossa fé no momento de ira, a como viver a nossa fé em meio à religiosidade, à discriminação, como viver a nossa fé diante de uma fé morta. Como viver a fé através das palavras, através da nossa língua. E no último trecho que nós estudamos, nós aprendemos a como viver a nossa fé diante dos conflitos. Lembra dessa mensagem? Aquela mensagem que eu falei que aquilo que você coloca para fora é exatamente o que tem dentro de você, né? Muitas vezes estamos brigando, estamos colocando para fora palavras que não tem muito a ver com Jesus Cristo, ou que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor, por causa da nossa ira, dos nossos conflitos, mas nós aprendemos que tudo isso vem exatamente dentro do nosso próprio coração. Hoje nós chegamos ao 9º episódio dessa série, e eu vou dizer para vocês como foi difícil chegar aqui com essa mensagem hoje. Como foi difícil. Tantas coisas, tantos problemas que aconteceram. Inclusive, vocês vão notar que o meu PowerPoint está bem mais simples aí, porque eu não sei o que aconteceu, mas alguns arquivos meus foram corrompidos e o PowerPoint também. Então, eu fiz rapidinho lá embaixo, pelo menos os pontos principais, os versículos, para que os irmãos consigam me acompanhar. Mas chegamos, e vai ser pregado em nome de Jesus. Eu espero que você ouça essa mensagem com muita atenção no seu coração. O tema que a gente vai tratar hoje é esse: viva sua fé em meio aos planos. Viva sua fé em meio aos planos. O texto que a gente vai estudar, Tiago, capítulo 4, dos versos 13 a 17. Quero começar, antes de ler o texto, com algumas perguntas. Vamos refletir um pouquinho aqui. Como você gostaria que fosse a sua vida daqui a alguns anos? Geralmente, a pergunta que fazem para nós é: onde você quer estar daqui a 5 anos, não é mesmo? Já parou para pensar nisso? Onde você pretende chegar? Quais conquistas você gostaria de obter? E a grande verdade é que, diante dessa pergunta, nem todo mundo consegue responder. Mas tudo fica mais claro quando nós desenvolvemos um plano de vida.
Afinal de contas, um plano de vida nos ajuda a definir metas e objetivos, além de estabelecer para nós o que nós precisamos fazer, qual é o caminho que a gente precisa trilhar para alcançar os nossos objetivos, né? Os planos, eles são como um mapa, eles norteiam as nossas ações e as nossas decisões. Planos são assim. Eles mostram o trajeto, a rota, o caminho para a gente chegar no destino desejado. E se a gente for parar para pensar, desde cedo nós fazemos planos e continuamos fazendo plano por todo o curso da vida. Desde cedo, quer ver só? Quando você é criança, geralmente a pergunta que fazem para você é: o que você quer ser quando crescer? E aí a criança, nem aprendeu, tudo o que precisa aprender para responder uma pergunta como essa, fica ali naquela tensão, o que você quando crescer? E aí desde pequeno a gente já vai planejando isso e até mesmo carregando sobre nós uma certa pressão dos nossos pais, dos nossos parentes. Ah, você vai ser um advogado, ah, você vai ser um grande médico, ah, você vai ser um professor, ah, você vai ser isso, aquilo, outro, e a gente vai planejando. Quando nós chegamos na faculdade, qual é o curso que a gente vai fazer? Qual é a carreira que a gente vai seguir? E quantas pessoas sofrem com esse dilema? Porque não sabem. E aí faz teste vocacional, faz um monte de coisa, mas ainda assim não sabe. E aí começa um curso e faz aquele curso e de repente no primeiro semestre, no segundo, aí você está diante daquele curso e fala: eu acho que não é isso não. O que dizer dos relacionamentos? Namoro, não é? Não é, jovens? Namoro. Como a gente, gosta de pensar nisso. A gente faz planos de quando a gente vai começar a namorar. Na verdade, se depender, começava agora, ontem. Quando vamos nos casar. E junto com essa decisão do casamento, tem várias outras também. Onde a gente vai morar? Nós vamos ter filhos? Quais são os nossos planos para a nossa família? O que dizer da área financeira? Como economizar? Como se livrar das dívidas? Como conseguir comprar um carro? Como conseguir comprar uma casa? Planos, planos, planos e planos. Saúde, como manter um estilo de vida saudável, incluindo dieta, exercício físico, cuidado médico. Tem gente que está demorando demais aí, para fazer uns planos assim, Eu estou correndo atrás aí, viu, irmão? Vocês orem por mim, viu? Quem quiser se juntar aí, a ter uma saúde melhor, estamos tentando, estamos lutando. Tem que fazer planos. Eu mesmo já fiz minhas marmitinhas da semana, Então tá lá. Só que nem sempre a gente cumpre os planos, A gente faz ali, mas já ajuda bastante. Está ali, meio caminho andado, o mapa já está traçado. Aposentadoria, Guga? Aposentadoria, o pessoal assim mais Gilson, Edson da Bruna ali, já fez aniversário, ficou mais velho, Edson? Já está pensando em aposentadoria. Onde morar? Na praia ou no interior, Aposentado gosta desses dois lugares, Vou morar na praia. Já pensou, rapaz? Acordar, dar de frente para o mar, que coisa maravilhosa. Como viver bem, na terceira idade, na velhice. Planos. E planejar é importante, irmãos. Planejar é importante. Foi Benjamin Franklin que disse: se você falha em planejar, está planejando falhar. Se você falha em planejar, você está planejando falhar. Planejamento é importante, o planejamento faz parte da vida e o planejamento também é bíblico. Foi Salomão que disse, Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E se você não está satisfeito, o próprio Jesus, ele falou sobre planos. Ele disse assim em Lucas capítulo 14, versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O que Jesus está falando? Faz um planejamento.
Faz as contas de quanto vai precisar para que você consiga concluir o seu projeto, para que você comece o projeto e vai até o fim. Para que você consiga fazer isso, você precisa trilhar um caminho, e esse caminho é o plano. A Bíblia fala que o próprio Deus tem planos. Jeremias 29:11 diz assim: o próprio Senhor dizendo a nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, se você for olhar para as Escrituras, você não vai achar nenhuma defesa para viver a sua vida estilo Zeca Pagodinho. Não vai, gente. Não vai encontrar. Você não vai encontrar nas Escrituras alguma coisa te incentivando a viver o acaso. A viver, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Não é assim que Deus quer que você viva. E Tiago, ele vai falar exatamente sobre isso. Porém, Tiago, ele vai falar sobre isso na perspectiva de como viver a nossa fé enquanto fazemos e executamos os nossos planos. Não é na ótica do mundo, não é na ótica secularista, humanista e relativista que a gente vive hoje, mas é na ótica das Escrituras, é na ótica do Evangelho, é na ótica de Deus. Como é que a gente faz esses planos? Como devemos nos planejar para o futuro? Tiago, então, vai falar sobre isso nesse trecho aqui. Por favor, vamos ler juntos a palavra de Deus. Está aqui, Tiago 4:13-17. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como vocês já viram aqui, Tiago, ele vai apresentar para a gente 3 erros e 3 acertos diante dos planos. 3 erros e 3 acertos. Hoje eu só vou conseguir falar dos erros, e olhe lá, né? Porque meu tempo já está chegando. 3 erros e 3 acertos. Vamos passar os erros aqui hoje, e se você quiser continuar aprendendo e ver, né, os acertos, por favor, volta na semana que vem para a gente continuar, tá bom? O primeiro erro que Tiago nos aponta aqui ao fazer planos é exatamente esse, o erro da autonomia. Ouçam agora vocês que dizem. Vocês quem? Eles. O povo para o qual Tiago está escrevendo. E você lembra que no capítulo 1, versículo 1, mostra para a gente para quem Tiago está escrevendo. Tiago está escrevendo para judeus convertidos que foram esparramados, espalhados, estão na diáspora, longe da sua terra. Tiago está falando com esse povo. E ele diz: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Vocês estão dizendo isso. Passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nesse texto é para esse plano muito, mas muito bem elaborado. Eles não brincavam em serviço, não. Essa galera aqui sabia planejar e planejar muito bem. Se você perceber, fazer uma leitura assim, bem simples, você verá que no plano deles tinha o início. Tem muita gente que planeja, mas não coloca a data de começo, não é? Ah, não, estou planejando aí ter uma saúde melhor, né? Mas e aí? Quando? Uma das perguntas mais importantes que você tem que responder no seu planejamento é quando? Quando? Quando vai ser, meu irmão?
Não, eu quero desenvolver mais o meu relacionamento com Jesus. Eu quero me envolver mais na obra do Senhor. Quando? Quando? Um bom plano tem uma data. E esses caras aqui, eles tinham uma data. Eles falaram, ó, hoje ou amanhã. Se não for hoje, amanhã é. Então tem um início. Eles respondem uma das perguntas mais importantes num planejamento. Quando que vai ser? Mas também, eles definem o local, onde. Tão importante como o quando é o onde. E eles respondem, esta ou aquela cidade. Mas também, irmãos, é um plano tão bem elaborado que eles colocam um prazo. Vocês perceberam? Tem um prazo aí, 1 ano. É 1 ano. Tem uma atividade muito clara também aí. Eles vão fazer negócios. E existe um propósito: ganhar dinheiro. Está aí um plano muito bem elaborado. Quando, onde, prazo, o que fazer e qual o propósito com tudo isso? Só tem um problema, irmãos. Onde está Deus nesse projeto? Por favor, me mostrem aí no versículo. Vocês conseguem? Sim ou não, gente? Onde está Deus nesse projeto? Na verdade, Ele não está. Esse é o problema. A origem da palavra autonomia vem do grego autônomos, que é traduzido como de si mesmo. E o significado é aquele que é capaz de governar sua própria vida a partir dos seus próprios meios, valores, vontades ou princípios. Infelizmente eu não consegui colocar isso aqui para vocês. Mas essa é a ideia. É alguém que é capaz de governar a si mesmo. A autonomia nos faz desprezar a participação de Deus na vida. Essa é a ideia. Tiago está dizendo para esses irmãos: vocês estão desprezando Deus. Eu não vejo o Senhor nesses planos. Ele não está presente. Autonomia tem a ver, irmãos, com ateísmo prático. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre ateísmo prático? Ateísmo vem de ateu. Você já conheceu um ateu? Você já teve um amigo ateu? Já conheceu alguém que não acredita em Deus? O ateísmo teórico refere-se essencialmente à negação categórica da existência de Deus. Porém, irmãos, por outro lado, no ateísmo prático, a existência de Deus não necessariamente é negada. Ela não é negada de uma forma verbal. A pessoa, ela não diz, ela não verbaliza que Deus não existe, que ela não acredita em Deus, mas a vida decorre como se Deus não existisse. Esse é o ateísmo prático. Sabe aquela ideia de antigamente, a gente vem, o nosso Brasil é um Brasil de muitas pessoas, que são católicas. Eu tenho muitos parentes que são católicos, meus pais, meus avós. Quando alguém perguntava, que religião você é? Eu sou católico, não praticante. Não era assim que muitos dos nossos parentes e familiares respondiam? Pois é, irmãos. Hoje nós vivemos num momento da história onde existe muito ateu praticante. Ele não necessariamente vai falar, vai verbalizar que Deus não existe, mas ele vive a vida como se Deus não existisse. É possível, irmãos, fazer um plano muito bem elaborado e Deus está fora dele. Tiago está mostrando isso para a gente. É possível fazer um plano muito bem elaborado e Deus está fora dele.
Planejar é bom, planejar é importante, é saudável, mas tudo isso cai por terra quando Deus não faz parte, quando o Senhor não está presente, quando Deus é ignorado. Mas tudo isso se torna pior quando a gente diz que Ele é o nosso Senhor, quando a gente diz que Ele é o nosso Rei, quando dizemos a todos que entregamos a nossa vida a Jesus, tudo isso potencializa ainda mais. Por quê? Porque não há nada mais incoerente do que dizer que a vida é de Jesus, que a sua vida pertence ao Senhor, mas Ele não faz parte dos seus planos. E hoje, esse é o jargão que as pessoas mais usam. Quando diz respeito à salvação, eu entreguei minha vida a... Obrigado, Camis. Deus te abençoe, eu estava precisando. Quando as pessoas falam sobre salvação, elas dizem assim: eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas, irmãos, não existe uma incoerência tão grande como essa, de que a minha vida é do Senhor, mas os meus planos não. A minha vida é de Jesus, mas quando eu olho para os meus planos, eu não vejo Jesus, eu vejo eu. Quando eu olho para os meus planos, o que prevalece não é o que Jesus quer, mas é o que eu quero. Espera aí, deixa eu entender melhor. Você entregou tudo, mas não entregou os planos? Será que isso é possível? Somos nós que decidimos o que fazer, quando fazer, onde fazer, quanto tempo fazer, por que fazer. E quando tudo está pronto para dizer que nós somos crentes, a gente ora: Senhor, eu já fiz os meus planos, por favor, só abençoa. Deus, eu já fiz os meus planos e ficaram ótimos. Senhor, só não atrapalha. Parece um absurdo, né, irmãos, essa frase. Deus não me atrapalha. Mas é mais comum do que você pensa. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você seja muito sincero, por favor. Qual foi a última vez que você fez algum plano? Qual foi a última vez que você fez algum negócio? Qual foi a última vez que você tomou alguma decisão? Mas antes de fazer isso, você dedicou um tempo em oração. Alguém se lembra? Qual foi a última vez que antes de pensar em qualquer coisa, você pensou primeiramente em Deus e no que Ele quer para você? Quantas vezes nós planejamos sem orar? Quantas vezes nós desobedecemos princípios e valores da palavra de Deus para que os nossos planos sejam realizados? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes o que manda não é o Senhor, mas é o meu desejo? Isso é fazer planos de forma autônoma. Quem decide sou eu. Eu vou fazer o que eu quero e ai de alguém se falar o contrário. Você não ouve amigos, você não ouve pai e mãe, quanto menos o Senhor. Se você age dessa forma, eu preciso te dizer uma coisa muito importante hoje à noite. Entregar vida é entregar tudo. Entregar-se a Jesus é negar-se a si mesmo.
É incoerente dizer que sua vida é do Senhor, mas Ele não faz parte dos seus planos. Você não considera a pessoa de Deus, os seus princípios e os seus valores diante de uma decisão. Você ignora. Irmãos, ignorar dói. Ser ignorado dói, desculpa. Ser ignorado dói. Você já foi ignorado alguma vez na vida? Eu acho que é uma das piores sensações que a gente pode sentir, é ser ignorado. Você está ali, você fala, mas a pessoa não te ouve, a pessoa não te responde, a pessoa te ignora, de propósito. Às vezes a gente faz isso com as esposas, né? Vou falar, viu, homens? Às vezes a gente faz isso com as esposas. A esposa está lá falando, blá, 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 né? E daqui a pouco o comentário é lá, 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 mesmo porque a gente não está mais prestando atenção. Elas estão ali falando, falando, e a gente está ali simplesmente ignorando tudo. Já aconteceu com você, de você falar com uma pessoa, e você viu que ela te viu, mas ela não te respondeu? Já aconteceu com você de você estar andando na rua e você percebe que aquela pessoa, ela mudou a direção para não falar com você? Dói, não dói? Como que você se sente? Envergonhado, humilhado? Quando nós planejamos com autonomia, você está ignorando o próprio Deus. Aquele que te ofereceu amor, você está respondendo, deixando Ele de lado. Você está tampando os seus ouvidos, Ele está falando, porque quando a gente abre a Bíblia e lê, Deus está falando. Deus está mostrando. Deus está dando a direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está na Bíblia, está nas Escrituras. Mas você ignora. Deus está aqui, Deus está te ensinando, e Deus está mostrando para você que planos bem-sucedidos são planos que estão debaixo da vontade do Senhor. Planos que estão alinhados com a soberania de Deus, com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Mas quando você está diante de uma decisão, o que manda é a sua autonomia. Quando você faz um plano, o que manda é o que você quer. O segundo erro que Tiago nos aponta aqui é o erro do materialismo. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos o quê? Dinheiro. Presta atenção nisso. Quando Deus é lançado fora do nosso coração, quando a gente deixa Deus de lado, um grande vazio surge. E esse vazio, ele precisa ser preenchido. E esse vazio geralmente é preenchido por um ídolo. Quando não há Deus, um ídolo toma conta do nosso coração. Foi João Calvino que disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se Deus não está no centro do seu coração, alguém está. E muito provável que esse Deus, esse ídolo que está no seu coração, controlando você, é o materialismo. Esse é o grande Deus do século. O ídolo que tem acabado com muito dos seus seguidores. Irmãos, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa agenda, o nosso tempo se resume ao ter. Se resume ao ter. Se nós conseguimos dinheiro, está tudo resolvido. É exatamente isso que esses homens estão planejando. Nós vamos fazer assim, assado, desse jeito, para ganhar dinheiro. É para conseguir esse dinheiro que eles estão fazendo tudo isso. Que eles traçaram esse plano. E para conseguir esse dinheiro,
Eu trabalho quanto tempo for preciso. Eu deixo minha família se for preciso. Eu deixo minha igreja se for preciso. Eu deixo meus amigos se for preciso. E quando você chega nesse nível, não é mais você que manda no dinheiro, mas é o dinheiro que está mandando em você. Perdeu e você nem percebeu. E por que que ele manda em você? Porque você trata o dinheiro como uma moeda. Mas Jesus disse que o dinheiro não é simplesmente uma moeda. O dinheiro é um Deus, é um falso Deus, é um ídolo. E se você coloca Deus de lado nos seus planos, tem alguém que está controlando os seus planos, e talvez seja esse falso Deus chamado Mamon, chamado dinheiro, o jeito que você quiser. Se você tem feito planos para a sua vida, você não pode cair no engano de que o dinheiro é mais importante do que tudo. Dinheiro não é tudo. O dinheiro não pode controlar suas decisões, o seu comportamento. Se dinheiro fosse tudo, irmãos, não existiria rico, triste, deprimido e se matando. Não existiria. Mas é isso que o dinheiro faz. Porque o dinheiro não é apenas uma moeda. O dinheiro é um falso Deus. E falsos deuses acabam com os seus seguidores. Talvez você está vivendo a vida, deixando-a de viver, porque você está sendo escravizado pelo dinheiro. E a vida passa num instante, e você chega no final da vida, e olha para trás e percebe, alguém controlou todos os meus passos, todas as minhas decisões. Eu trabalhei a vida inteira, 10, 12, 14 horas por dia. Mas perdi minha família, perdi meus filhos, perdi minha fé. E você chega no final da vida e percebe que não foi você que controlou a sua vida, que não foi Deus que controlou a sua vida, mas que foi um ídolo chamado dinheiro. Uma vez alguém me falou assim: pastor, quantas vezes eu já ouvi isso? Fui promovido, consegui um emprego novo, dos sonhos. É mesmo, que bênção, glória a Deus por isso. Que bom que você está avançando na sua carreira profissional, a gente se alegra junto. Só tem uma questão, não vou conseguir mais ir para a igreja. Não vou ter tempo muito para os meus filhos, para minha família. Talvez a minha fé vai se esfriar. Por quê, irmãos? Porque Deus está de lado e o dinheiro está no centro. Porque você está planejando não o que Deus quer, mas o que o dinheiro quer. E sabe o que o dinheiro quer? Mais e mais. E quando você chega num bom momento, você descobre que você tem muito dinheiro, mas você tem pouca saúde e está prestes a morrer. Existe algo maior, existe algo melhor. E esse algo maior e melhor são os planos, são os projetos de Deus para a sua vida. Tem coisas que o dinheiro jamais pode comprar. O amor de Deus, a salvação, as bênçãos do Senhor não estão à venda. Se você quiser comprar, vá em outra igreja, porque aqui a gente não vende. A gente não negocia a fé.
Tem muitas igrejas vendendo por aí, mas nós cremos que isso tudo é pela graça. E quanto mais nós nos submetemos à vontade do Senhor, mais nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Isso o dinheiro não compra. A gente gosta muito de cantar aquela canção, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor e não há nada, nada melhor que o meu Deus. Por que então, irmão, você tem trocado Deus por futebol? Por que você tem trocado Deus por um trabalho melhor? Por que você troca Deus pela Netflix? Por que você troca Deus? Por que você troca as coisas do reino por qualquer outra coisa? Porque existe alguém no trono do seu coração, e eu preciso te dizer, não é Deus. Não é Deus. E se não é Deus, pode ter certeza de uma coisa, sua vida está na direção errada. Você precisa recalcular a rota enquanto há tempo. Porque o único caminho, a única verdade e a única vida que a gente pode encontrar é Jesus Cristo. Por último, para a gente terminar aqui, o terceiro erro que Tiago nos aponta é a alienação, que tem muito a ver com tudo que a gente viu até agora. Uma palavra estranha, né? Alienado, alienação. Isso é a característica do ser humano que, individualizado em suas próprias buscas, ele perde a consciência do que é a vida. Perdeu a consciência. Irmãos, sabe aquela pessoa que você conheceu, que você caminhou com ela, que ela mostrava ser uma pessoa de fato seguidora de Jesus, alguém que de fato tinha se rendido aos pés do Senhor, e de repente essa pessoa, ela começa a deixar Deus de lado, o materialismo começa a tomar conta, o ídolo chamado dinheiro começa a tomar conta, e de repente você olha para essa pessoa e você não reconhece mais. Já aconteceu com você isso? Você olha para essa pessoa e ela é irreconhecível. É outra pessoa. É isso que o dinheiro faz. É isso que a autonomia faz. A pessoa fica alienada, ela perde a consciência do que é a vida. Quando nós deixamos Deus de lado, por causa da nossa autonomia, por causa do materialismo, nós então ficamos tão envolvidos que nós perdemos a noção do que é a vida. A gente perde a noção. Sabe o sem noção? Que a gente tanto brinca a gente brincava na escola, né? Ô, sem noção. A gente fica sem noção. Você confia tanto no seu projeto, você acredita tanto no seu caminho, no caminho que você tem traçado, no mapa, para ser uma pessoa extraordinária, de sucesso, bem-sucedida, que você se perde. Você perde a noção. E isso acontece de uma maneira muito sutil. Mas Tiago, ele clama, ele diz assim: ei, vocês não sabem o que é a vida. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se vai acordar vivo, você não sabe se vai voltar para casa hoje. Pensa por um instante o que é a vida. E a ideia no texto original, irmãos, é tipo Tiago falando: quem que você pensa que é? Sabe quando alguém olha para você e diz assim: quem você pensa que é? Quem é você? O texto responde: a nossa vida é como a neblina. Sabe aquele dia de frio que você fica brincando assim? Aquela neblina vem e de repente desaparece, por um instante.
Tiago, ele está chamando a atenção desses irmãos e dizendo: ei, vocês estão falando sobre o futuro, sem saber se amanhã, ou se daqui a alguns instantes vocês ainda estarão vivos. O Steve Jobs, ele disse assim, lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. E ele continua, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Sabe o que você vai pensar no final da vida? Sabe quando o médico te dá um diagnóstico e falar bem assim, você tem apenas 1 ano, sabe no que você vai pensar? Sabe o que você vai querer fazer? O que de fato é importante. Tiago falou, vocês estão perdendo a noção do que é a vida. Porque se vocês tivessem noção, Deus estaria presente nesse plano. Irmãos, Deus ele é eterno, Ele existia, Ele existe e sempre existirá. Ele é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e será para todo sempre. Tiago, ele nos humilha, ele nos coloca no nosso devido lugar, lembrando a gente, vocês são como uma neblina, porque aparece e desaparece. Vocês estão confiando a vida, os planos de vocês a uma neblina, se esquecendo que existe um Deus Todo-Poderoso, que estava no passado, que está no presente e já está no futuro. É totalmente incabível e insensato fazer planos confiando num homem limitado e deixando de confiar num Deus soberano. Porque eu estou no presente, mas sou incapaz de saber se estarei no futuro. Eu não estou, mas eu sirvo a um Deus que já está lá. E Ele sabe o que é melhor para mim. Eu sou incapaz de enxergar a minha história por completo. A minha história está aqui, mas o meu Deus está aqui. E Ele consegue ver desde o começo até o final. Tiago, ele olha para esses irmãos e diz, vocês perderam a noção. Fazer planos e deixar Deus de lado é confiar numa neblina, ao invés de confiar num Deus todo soberano. Esses, irmãos, são os 3 erros que a gente comete diante dos nossos planos: autonomia, materialismo, alienação. Autonomia eu faço e Deus fica de lado. Eu ignoro os princípios, eu ignoro os mandamentos do Senhor, eu ignoro o que Deus quer e faço o que eu quero. Mas quando isso acontece, o meu coração, ele precisa de alguém para ocupar o trono. E geralmente, quem ocupa o trono de um coração vazio é um ídolo chamado materialismo. E você faz o que faz na vida apenas para ter mais dinheiro. Mas a vida não é só dinheiro. E quando isso acontece, a gente perde a noção do que é a vida. Tiago está chamando a nossa atenção
Quem é você? Quem é você para decidir alguma coisa? Quem é você para achar que o controle da história está na sua mão? Agora, sabe, irmãos, tem uma coisa que acontece diante dos nossos planos. E eu espero que você entenda isso. Muitas vezes, seus planos vão dar certo, mesmo sem Deus. Você entendeu isso? Muitas vezes você vai planejar fazer coisas que não é o que Deus quer que você faça. E aos olhos dos homens, uau! Você prosperou, você tem uma casa linda, você tem um carro incrível, você tem uma família maravilhosa. Mas quando eu me lembro que os meus caminhos não se comparam com os caminhos de Deus, e que os meus planos são menores, e os planos de Deus são muito maiores do que os meus, mesmo que eu seja bem-sucedido para o mundo, o meu plano será um fracasso, porque eu experimentei aquilo que eu queria. E quando eu experimentei o que eu queria, eu deixei de experimentar o que Deus queria. Hoje eu quero convidar você, enquanto a gente canta, a orar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero mais viver a minha vida simplesmente para os meus planos, mas eu quero consagrá-los ao Senhor, e eu quero que o Senhor os abençoe se for a Tua vontade. Porque eu posso viver se os meus planos fracassarem, mas eu não posso viver sem o Senhor. Eu posso viver se eu não conseguir realizar aquele sonho. Eu posso viver se eu não conseguir comprar uma casa até o fim da minha vida. Eu posso viver, mas sem o Senhor eu não posso. Sem o Senhor eu não posso. A pior coisa que pode acontecer na vida é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não tem, naquilo que não é de Deus para você, naquilo que Deus não planejou para você, naquilo que não é o propósito de Deus para você. Porque você pensa que está no controle, mas na verdade não está. O melhor da vida é viver os planos e os propósitos do Senhor. Sem isso, é impossível viver. Se Deus não me der casa, carro, profissão, seja lá o que for, é a vontade dEle. E ela é melhor do que tudo. Vamos cantar, irmãos, essa canção. Vamos encerrar o nosso culto dizendo isso para o Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti mais do que tudo. Sem o Senhor não podemos viver.